Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu canal mais precioso. Hoje nós vamos conversar sobre os custos do seu negócio. Custos do meu negócio? Ah, mas eu sei lá que eu pago minhas contas, pago aluguel, pago minhas mercadorias, matérias-primas. Como que você não sabe e não tem controle de tudo que você paga na sua empresa? Chega no final do mês, eu não faço ideia do dinheiro que eu preciso reservar para pagar minhas contas. Sua empresa pode estar jogando dinheiro no lixo e você perdendo a oportunidade de gerar mais lucros e mais crescimento para o seu negócio. Eu sou Pablo Palomini e esse é o canal Meu Precioso Negócio. E o conteúdo mega precioso de hoje vai te ajudar a definir e discriminar os custos incorridos no seu negócio, para que você consiga cortar o que muitas das vezes é supérfluo, ou seja, não acrescenta em nada no seu negócio e, consequentemente, sobrar mais dinheiro para fazer investimentos, para o negócio crescer mais e também colocar mais din-din no seu bolso, importante, né? Ou até mesmo naqueles momentos de crise onde você precisa cortar custos no seu negócio, cortar gastos, para que você consiga dar continuidade ao seu empreendimento. Primeiro, vamos dar um panorama geral aqui sobre custos, que podem ser divididos também em custos fixos e variáveis. Na verdade, a gente tem na contabilidade também o termo despesas, né? Que é mais usado quando precisa gerar relatórios mais técnicos da contabilidade e a gente não vai trabalhar com esse termo. Vamos colocar tudo hoje como custos para ficar mais prático no dia a dia do seu negócio. Então, os custos são todos os gastos que incorrem no seu negócio e eles podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que não variam dependendo da quantidade que você produziu naquele mês, de produtos que você produziu, de mercadorias que você produziu, ou a quantidade de serviços que foram prestados naquele mês. Para ficar mais prático, vamos pegar alguns exemplos de custos fixos. Vamos supor que eu sou motorista de aplicativo. Então nós temos um custo fixo aí de seguro do carro e de IPVA, por exemplo. Você percebe que são custos que não variam, né? O seguro, por exemplo, vamos supor que eu pague R$200 todos os meses. Vão ser R$200 todos os meses. O IPVA, eu sei que eu pago R$1.000 por ano. Embora possa variar um pouquinho, mas não é nada que vai influenciar aqui. Então são custos fixos porque se sabe que o seguro é aquele valor todo mês e o IPVA é aquele valor todo ano. Mais um exemplo de custo fixo. Tem uma loja de roupas e eu pago o aluguel dessa minha loja, desse meu espaço, né? Então isso é um custo fixo também. Por quê? Porque independente da quantidade de roupas que eu vendi naquele mês, o meu custo vai ser o mesmo. Se eu pago o aluguel da loja de R$700, se eu vendi, se eu não vendi, eu vou ter que pagar R$700 no final do mês da mesma forma. O plano de internet que eu pago lá na minha empresa todos os meses é um valor fixo, então é um custo fixo. O plano de telefone que eu pago todos os meses é um valor fixo, então é um custo fixo. Alguns impostos também que são fixos, o IPTU, por exemplo, do meu imóvel, ou se eu aluguei e tenho que pagar o IPTU, o valor que eu pago para o MEI, por exemplo, todos os meses, são custos fixos também. Ficou claro? Partindo agora para os custos variáveis, é o contrário dos custos fixos, ou seja, são custos que variam a depender da quantidade produzida, da quantidade vendida ou da quantidade de serviços prestados naquele mês. Vamos então a alguns exemplos de custos variáveis. O motorista de aplicativo, por exemplo, tem o percentual que ele precisa pagar de cada corrida para o aplicativo, né, que ele presta serviço. Então, aquele percentual vai ser um custo variável, porque cada corrida tem um percentual que vai variar. Vamos supor também que ele deu uma balinha e uma garrafinha de água para cada passageiro que entrar ali. Então é também um custo variável, porque vai depender de quantos passageiros ele vai pegar naquele dia. A gasolina também, por exemplo, desse motorista de aplicativo, entra nos custos variáveis.
Então, no exemplo da loja de roupas, a gente tem o custo variável do saquinho que você embrulha a sua roupa para passar para o cliente, da sacolinha que o cliente vai sair com ela, um brinde que você vai dar para o cliente. Então, são custos variáveis, porque eles vão depender da quantidade vendida. Nesse caso também entra o custo da mercadoria, ou seja, o custo de cada peça que você vendeu, ela entra nos custos variáveis, porque para eu lançar esse custo eu preciso vender aquela peça e ele é variável porque vai depender da quantidade de peças que eu vendi naquele mês. E é lógico que tem a questão do estoque, que você já pagou por ele, mas ainda assim ele se torna um custo variável no final do mês. E se você quer que eu faça um vídeo sobre estoque para você entender um pouquinho melhor como funciona essa gestão, comenta aqui embaixo também. Se você tem uma confeitaria, por exemplo, a gente pode colocar como custos variáveis a sua matéria-prima. A farinha que você utiliza para fazer os seus doces, seus bolos, o leite, os ovos, todos são custos variáveis, porque vai depender da quantidade que você produziu aquele mês. Então, se você produzir um bolo que vai 2 ovos, um leite e assim por diante, vão ser 2 ovos, um leite, vão ser custos variáveis. Se você produziu 2 bolos, vão ser 4 ovos, 2 leites e assim por diante. Vai depender da quantidade que você produziu naquele mês. Então definimos os custos fixos e os custos variáveis. Mas e aqueles custos que não variam com a quantidade produzida ou com a quantidade de serviços prestados, mas todo mês é um valor, por exemplo, a conta de energia, a conta de água? Vamos lá. Esses custos você precisa ter uma estimativa deles, ou seja, você precisa ter uma média mensal que você vai pagar todo mês para você já estar preparado, né? Então o que você precisa fazer? Você vai pegar as 3 últimas contas desses custos que você quer levantar, por exemplo, a conta de água. Você vai pegar as 3 últimas contas dos 3 últimos meses e vai fazer a média delas. Como se faz o cálculo da média? Você soma todos os elementos, ou seja, todos os valores, todas as contas, e vai dividir pela quantidade de elementos, ou seja, quantas contas você somou. Então vamos para a prática. Minhas 3 últimas contas, respectivamente, dos últimos 3 meses vieram: outubro, R$100, novembro, R$150 e dezembro, R$130, por exemplo. Então eu somo lá 100 mais 150 mais 130, que vai dar 390, e eu divido esse valor por 3, que vai me gerar um resultado de R$126,67. Então preciso estar preparado para pagar um valor de aproximadamente R$127 de conta de água todos os meses. Daí eu não vou ter uma surpresa no final do mês. A não ser que sua produção tenha, por exemplo, momentos sazonais. Então vamos supor que você trabalha com chocolates. E aí na época da Páscoa, suas máquinas precisam produzir mais, trabalhar mais e consecutivamente vai gastar mais energia. Então você já tem que se preparar também para esse mês ter esse valor diferenciado que você vai pagar. Depois que você discriminou e descobriu todos esses custos, você vai fazer o registro deles. Então cria aí uma planilha de custos mesmo, simples, coloca lá o nome do custo e o valor dele. E é qualquer custo mesmo, qualquer custo. Seja um grampo que você usou, uma folha de papel para imprimir um documento, tudo é custo. Uma balinha que você deu para o seu cliente, um cafezinho, tudo isso entra como custo do seu negócio. Levanta tudo e faz o registro para você ter claro o quanto você paga especificamente todos os meses. Então, saber os custos do seu negócio é muito importante para você ter um planejamento de quanto você precisa faturar por mês para manter o seu negócio, quantas vendas você precisa fazer para bater suas metas.
e o quanto que sobra de lucro real no final do mês para que eu possa dar os próximos passos, né? Planejar aí o meu crescimento e os meus investimentos no negócio. Então, saber os custos é primordial para qualquer negócio, porque tem muitas empresas que vão à falência ou passam por dificuldades financeiras e muitas vezes não sabem por quê. Muitas vezes ela tem um custo muito alto em determinado setor, ou então um custo que nem precisa ter e ela poderia cortar aquele custo e se recuperar com muita tranquilidade. Então tá aí um dos exemplos do quão importante é você ter consciência de todos esses custos e o seu registro, porque às vezes é necessário cortar custos para que você possa não comprometer o seu negócio tanto no dia de hoje quanto futuramente. Será que preciso de certos custos no meu negócio? Vamos então dar um exemplo de uma empresa que está passando por dificuldade financeira e não sabe o que fazer. Se eu tenho todos os custos discriminados aqui na minha mão, fica mais fácil eu ter uma tomada de decisão mais assertiva e mais rápida. Então eu vou analisar se eu pago o aluguel de um galpão que é muito alto, mas eu posso achar um outro galpão menor com custo menor que também vai me atender. Ou seja, é hora de mudar, porque às vezes, sem saber o meu custo real, vou simplesmente cortar um marketing ou um funcionário muito produtivo que vai me acarretar em grandes problemas depois, sendo que eu simplesmente poderia só mudar o meu galpão de lugar, que o meu problema estaria resolvido e a empresa seguiria tranquilamente. E muitas das vezes a empresa não precisa só estar passando por problemas para rever os seus custos. Tem coisas que você paga aí hoje que às vezes são desnecessárias para o seu negócio. Por exemplo, a gente pode colocar um caso de uma oficina mecânica que tem ali sua sala de espera, onde seus clientes ficam aguardando a manutenção do seu automóvel. E aí nessa sala de espera tem uma televisão para eles passarem o tempo, que passa filmes, enfim. Até aí tudo bem. Só que a empresa, a oficina, ela paga Netflix, Amazon Video, TV a cabo. Então você percebe que não precisa disso tudo, porque é uma televisão só. Se você tiver, por exemplo, só a TV a cabo, já resolveu o problema. Então você está pagando coisas a mais desnecessariamente. Você tem um custo que não faz sentido no seu negócio. Você está jogando dinheiro no ralo, né? Então é sempre analisar e reavaliar os custos para você conseguir cortar no momento certo aquilo que for desnecessário. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar lapidando o seu diamante. Deixa o joinha e compartilha para aquele seu amigo que precisa desse conteúdo precioso. Então, resumindo, é muito importante você levantar e registrar esses custos para que você consiga tomar decisões mais assertivas e fazer o seu negócio crescer cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, você é do tamanho dos seus sonhos. Forte abraço e até o próximo conteúdo precioso.